Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor Dr. Fábio José Hauen, coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem da nossa universidade. Se você quiser conversa nossa no blog, o endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Fábio no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Antes de passar ao nosso entrevistado, o nosso brilhante convidado de hoje, eu quero fazer a pergunta da semana. Bom, gente, você sabe qual é o coletivo de borboletas? Coletivo de borboletas. Ligue para cá, 3621-3434, fale com a Fernanda ou com a Maria e responda. Se você acertar, você vai ganhar brindes do Ciência e Pesquisa e da Papelaria Marielle. Livros, brindes da Papelaria Marielle, que nos oferece gentilmente para você, nosso telespectador. Você sabe que na Papelaria Marielle você encontra absolutamente tudo, desde o pré-escolar até o doutorado, materiais, presentes. Eu quero dar um presente e não sei o que faço. Marielle, eu estou com vontade de brindar um colega com um cartão. Marielle. Enfim, lá você encontra, além de tudo isso, gratuitamente, o carinho do Jean, da Terezinha, do Cirilo, da Marielle, daquelas meninas adoráveis que os recebe e recepciona na Papelaria Marielle. Professor Fábio Hauen, não vale para você essa pergunta. Vamos deixar os telespectadores procurarem no Dr. Google, que vão encontrar a resposta, porque realmente essa é complicada. Sr. Fábio, nós falamos muito do conhecimento, da indução científica, né? E como é que se vê isso na estrutura social do Brasil e para a própria construção do conhecimento? Quando você fala de indução científica, você está fazendo o quê, efetivamente? Gilson, eu falava no outro bloco que eu acho que o grande problema da escola brasileira é que o professor ele estabelece como primeiro ponto da sua aula a verdade. Uma matéria típica que demonstra isso é a matemática. Exato. Quando você coloca lá, a fórmula é. E depois você dá exemplos, a pessoa segue os exemplos fazendo inúmeros exercícios. Então, o que está acontecendo? A verdade já estava na fórmula, você faz exercícios para confirmar o que já estava na fórmula, e aí depois ainda faz uma prova para confirmar que os seus exercícios estavam corretos. Exatamente. E que, por sua vez, isso já estava lá na fórmula. Exato. O problema, nada contra isto, mas o problema é que você vai sempre acreditar que o professor, o mais velho, o governante, o pai, ou quem quer que seja de autoridade já tem a resposta, e isso vai reverberar na sua vida. Quando você está falando em ciências, às vezes ocorre coisas completamente invertidas. Quando você tem, por exemplo, um descuido de laboratório que gera, por exemplo, um produto químico inusitado, uma molécula diferenciada, e você se pergunta por que eu fiz isso, ou como é que eu cheguei a essa molécula, e aí vai do problema em direção às generalizações. Ou seja, nesse momento você não está consumindo conhecimento, você está produzindo conhecimento. Bom, como é que poderia isso reverberar na sala de aula? Posso falar em construindo ao invés de produzindo, professor? Ou construindo, ou elaborando. A questão é, como é que isso poderia acontecer na sala de aula? Bom, inverter. Você poderia, digamos, antes de dar um conceito, fazer com que os alunos fossem construindo eles próprios possibilidades de conceito. Exato. Eu tenho um exemplo padrão, né? Você poderia dizer quais são os tipos de folhas de árvore, por exemplo, certo. Folhas de vegetais. De vegetais. Muito bem, mas você poderia fazer o contrário, você podia pedir para as crianças coletarem vários tipos de folhas, jogá-las numa mesa e tentar ver como é que elas classificariam. E descrevê-las e classificando-as. A partir das hipóteses que elas montam. Exato. E você iria se espantar que elas provavelmente montariam hipóteses muito interessantes, inclusive partindo das formas das folhas, né? Poderiam chegar a serrilhadas, as lisas, etc., por outros caminhos que não seriam pela afirmação do conteúdo. Então, nesse caso, você estaria desenvolvendo nessas crianças o espírito de investigação, porque você estaria fazendo o que, por exemplo, a Daisy, que é minha professora lá no programa, faz no sambaqui, né? Exatamente. Porque o sambaqui não diz, para todo sambaqui, esse aqui é um sambaqui da cultura G. Absolutamente. Não, ao contrário, ela vai ter que olhar o sambaqui e aí daí tirar as conclusões paulatinamente a partir de cada caquinho que ela vai encontrando. E a partir daí as inferências. É mais ou menos assim, né? Exatamente. A comparação que eu estou te fazendo é mais ou menos essa. Você não tem a cerâmica pronta para dizer como é que ela é, o modelo pronto. Você tem, na verdade, os caquinhos para chegar à cerâmica, tal como ela era antes de quebrar. Aí isso é indução. Você vai dos cacos para a cerâmica. É lógico que você pode ter uma hipótese
que se é daquela cultura, as cerâmicas tinham aquela forma. Então aí você vai da hipótese, que no caso é dedutivo, para a realidade. Sim, é possível, mas nem sempre. Claro que sim. Agora, professor, isso me angustia a tua fala, professor, porque ela é brilhante, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que na estrutura educacional vigente hoje no nosso país, os nossos colegas professores não fazem isso desde o pré-escolar, professor? A indução, a criação de hipóteses, não é? Quer dizer, por que não se faz isso desde o início para que o aluno efetivamente, quando chegue no ensino médio, por exemplo, tenha uma competência, um caminhar próprio para a investigação científica, professor? Eu sempre digo que contra a culturas instaladas, cultura tubaronense, cultura brasileira, cultura de qualquer lugar, é uma luta inglória. Quando você luta contra a cultura, você tem que fazer muita energia para modificar muita pouca coisa. Exatamente. Nós fazemos assim, os professores fazem assim, porque sempre fizeram assim, tiveram modelos assim. Exatamente. E não há também grandes incentivos para que isso seja diferente. Exatamente. Isso tem que fazer uma transformação que ela não é só de fora para dentro, é também de dentro para fora, né, professor? Perfeito. Isso. Professor Fábio, eu fico pensando, né, que era necessário realmente uma ruptura com a nossa própria cultura, né? Até porque nós não temos tempo de falar disso hoje. Eu penso que nós temos uma herança, um legado positivista muito forte que nos impele a essas ações, né? E aí as pessoas não fazem por mal, não fazem dessa forma porque aprenderam assim e não fazem melhor porque não conseguem, até por falta de competência, por ignorância, na verdade, por não saber. Mas eu quero, professor Fábio, fazer publicamente um convite para que volte aqui brevemente. É muito bom conversar consigo, professor Fábio, nesse minuto e meio que falta para a finalização do nosso Ciência e Pesquisa de hoje. Eu gostaria de deixar as câmeras para a tua fala final, professor Fábio. Eu sempre gosto de terminar minhas falas dizendo que pesquisar de certa forma, algo que faz com que a pessoa se liberte das amarras daquilo que já está instituído. Eu penso que quando você assume a função de pesquisa, você passa a ser uma pessoa diferente, passa a estar liberto. Olha que interessante. Você consegue construir, como você pediu para que eu falasse, elaborar, desenvolver, né? Formas diferentes de olhar a realidade. E isto faz com que você seja um cidadão melhor, um cidadão mais atento, alguém que por exemplo, poderá liderar no futuro projetos de pesquisa, laboratórios, ou mesmo na sua empresa, na sua vida, ser um cidadão mais completo. Olha que espetacular a tua fala, professor. Assim nós vamos conseguir seguramente mudar o cenário social, professor. Eu confio muito nessa minha fala, sabe? E espero que o meu livro ajude um pouco na universidade a formar bons pesquisadores. E por falar nele, professor, vamos fazer o seguinte: projeto FAPESC Editora Unisul, lançamento agora no mês de junho, que está começando agora, no mês de junho, nós teremos o lançamento lá em meados do mês, né, pela FAPESC, e esperamos, professor, que no ano que vem os nossos alunos poderão ter acesso a essa magnífica obra. Exato. Né, professor? No primeiro momento, os professores da universidade terão acesso, né? E é projeto para a gente, para o futuro, para que esse livro seja disseminado, para que quanto maior número de pessoas possível possam usufruí-lo, melhor, né? Obviamente. Com certeza para as pessoas também será, professor. Muito obrigado pela sua presença, foi uma honra muito grande tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. Foi então o professor Dr. Fábio José Rauen, coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Ciência da Linguagem. Para rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor Fábio Rauen no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Quero agradecer a você, telespectador, mas antes disso, aqueles que fazem nos bastidores do Ciência e Pesquisa, hoje o Lucas aí com a sua competência, o Ayala nas câmeras aqui, também com essa competência, o Maurício fazendo o Twitter, você não o vê daí, a Fernanda e a Maria que atendem seus telefonemas, enfim, todos aqueles que fazem nos bastidores, meu muito obrigado. E a você, telespectador, que semanalmente nos permite entrar em seus lares para apresentar o Ciência e Pesquisa. Muito obrigado, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.